Livro dos Jubileus, capítulo 44, Viagem de Jacó ao Egito. Lista de seus descendentes. Eiachar, Israel, iniciou sua jornada de Harã, sua casa, na lua nova do terceiro mês. Ele foi no caminho do poço do juramento, e ele ofereceu um sacrifício a de seu pai Isaque no sétimo dia deste mês. E Jacó lembrou-se do sonho que ele havia sonhado em Betel, e ele temeu descer ao Egito. E enquanto ele estava pensando em mandar uma palavra para José para vir a ele, e que ele não iria descer, ele permaneceu lá 7 dias, se acaso ele teria uma visão sobre se ele deveria permanecer ou descer ao Egito. E ele celebrou o festival da colheita dos primeiros frutos com grão velho, porque em toda a terra de Canaã não havia sequer uma mão cheia de semente, porque a fome estava sobre todos os animais selváticos, gado e aves, e também sobre os homens. E no 16º dia o Altíssimo apareceu a ele e disse a ele: Jacó, Jacó. E ele disse: Aqui estou eu. E ele disse a ele: Eu sou o Altíssimo de teus pais, o Altíssimo de Abraão e Isaque. Não temas em descer ao Egito, porque eu farei lá tu tornar-se uma grande nação. Eu descerei contigo, e eu te trarei para cima, novamente, e nesta terra tu serás enterrado, e José colocará as mãos dele sobre teus olhos. Não temas. Desça ao Egito. E seus filhos levantaram-se, e seus netos, e eles colocaram seu pai e suas posses em vagões. Eiachar levantou-se do poço do juramento no 16º dia deste mês, ele foi para a terra do Egito. Eiachar enviou Judá antes dele a seu filho José para examinar a terra de Gósen, porque José havia dito a seus irmãos que eles deviam vir e habitar lá para que eles ficassem próximos a ele. Gênesis 46, 28. E esta era a melhor terra, na terra do Egito, e próxima a ele, para todos e também para o gado. E esses são os nomes dos filhos de Jacó que foram ao Egito com Jacó pai deles. Gênesis 46, 8. Ruben, o primogênito de Achar. E esses são os nomes de seus filhos: Enoque, Palu, Esdom e Carmi. Simeão e seus filhos. E esses são os nomes de seus filhos: Gemuel, Nemuel, Jamim, Wade, Jaquim, Jaribe, Zoar, Zerá e Saul, o filho de Zipatite. Êxodo 6 e 15. 1 Crônicas 4 e 24. Levi e seus filhos. E esses são os nomes de seus filhos: Gerson, Coate, Merari. Gênesis 46, 11. 1 Crônicas 6, 1. Judá e seus filhos. E esses são os nomes de seus filhos: Selá, Pérez, Zerá. Gênesis 46, 12. Issacar e seus filhos. E esses são os nomes de seus filhos: Tola, Puapuva, Jazub, Jó e Sinron. Gênesis 46, 13. Zebulon e seus filhos. E esses eram os nomes de seus filhos: Sered, Elon, Jaleel. Gênesis 46, 14. E esses são os filhos de Jacó e os filhos deles que Lia deu a Jacó na Mesopotâmia Padan-Aram, 6 e a única irmã deles Diná, e todas as vidas dos filhos de Lia e seus filhos que foram com Jacó, pai deles, ao Egito eram 29, e Jacó seu pai, somado, com eles eram 30. Gênesis 46, 30. E os filhos de Zilpá, empregada de Lia, esposa de Jacó, que deu a Jacó Gade e Ashur. E esses eram os nomes de seus filhos que foram com ele ao Egito. Os filhos de Gade: Zifion, Agi, Suni, Esbom, Eri, Areli, e Arudi. Gênesis 46, 16. E os filhos de Azer: Imná, Esvá, Esvi, Berias e será sua única irmã. Todas as vidas eram 14, e todos aqueles de Lia eram 44. E os filhos de Raquel, esposa de Jacó: José e Benjamim. E nasceram de José no Egito antes de seu pai vir para o Egito, aqueles que Asenate, filha de Potifar, sacerdote de Heliópolis, deu a ele: Manassés e Efraim. Gênesis 46, 20. E os filhos de Benjamim: Belá, Bequer, Asbel, Gera, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Upim e Arde. Gênesis 46, 21. E os filhos de Raquel eram 14. E os filhos de Bilá, a empregada de Raquel, esposa de Jacó, que ela deu a Jacó, eram Dan e Naphtali. E esses são os nomes dos filhos deles que foram com eles para o Egito. E os filhos de Dan eram Uzim, Samom, Azudim, e Jara e Salomão. E eles morreram no ano que eles entraram no Egito, e sobrou para Dan somente Uzim.
Gênesis 46, 23. E esses são os nomes dos filhos de Naftali: Jaziel, Guni, Jezer, Salum e Iv. Gênesis 46, 24. Iv, que nasceu depois dos anos da fome, morreu no Egito. E as vidas de Raquel eram 26. E todas as vidas de Jacó que foram ao Egito foram 70 vidas. Esses são seus filhos e seus netos, ao todo 70, mas 5 morreram no Egito diante de José, e não tiveram filhos. E na terra de Canaã 2 filhos de Judá morreram, Er e Onã, e eles não tinham filhos, e os filhos de Israel enterraram esses que pereceram, e eles foram contados entre as 70 pessoas. Gênesis 46, 27. Êxodo 1, 5.